Bom, passando agora aqui pela arquitetura da máquina, né, e quais são os seus fundamentos, a busca aqui dessa etapa vai ser comentar um pouco, trazer um pouco de o que significa ter coerência, né, na sua estratégia de go-to-market. Quando a gente olha nas diferentes formas de se chegar é, e se fazer uma empresa de 100 milhões de faturamento em dólar, existem múltiplas formas de se fazer isso quando a gente pensa na quantidade de clientes e no ticket médio. Você pode ter 100 milhões de clientes num ticket médio de R$ 1, ou você pode ter um cliente com um ticket médio de 100 milhões. Né? E existe um universo enorme em tudo que habita entre esses dois polos. Só que a grande diferença é que a sua estratégia de go-to-market precisa ter coerência com o seu custo de aquisição. O que isso significa? O ticket médio ele precisa conversar com a fricção do produto. Ou seja, um cliente que tem um ticket médio alto, ele com certeza vai precisar de um nível de suporte, de proximidade maior, vai precisar de integrações e customizações. Ele não vai conseguir entrar numa régua da mesma forma que você atende centenas de clientes. Né? Então, essa complexidade ela vai ser um reflexo também do que vai ser o seu custo de aquisição. Né? A forma como você vai estar gerando leads e também o tamanho do ciclo de vendas para se fechar esse negócio. Então, quando a gente fala da coerência da máquina, é interessante a gente sempre pensar em três principais camadas. A primeira delas é como que o cliente sabe que você existe, e principalmente o que você faz. Isso é geração de demanda, isso é marketing na veia. Como você sabe, como que o cliente sabe que você faz o que você fala, né? E aqui tem a ver com esse aspecto da educação do produto, isso é vendas na veia. E por fim, como que você sustenta essa promessa do impacto recorrente ali para o cliente. E isso é pós-vendas, é customer success também, né? E aqui tem tanto o customer success quanto o suporte. Quando a gente olha para uma máquina onde você tem um ticket médio baixo, que é o que a gente encontra aqui no eixo X, naturalmente o custo de aquisição também deverá ser menor. E para que isso aconteça, é necessário que se tenha um fator de boca a boca muito forte, ou seja, você tem seus usuários trazendo novos usuários, ou um fator de comunidade que ajuda a propagar a mensagem da sua empresa. O produto, da mesma forma, ele precisa ter uma baixa fricção, tanto para o cliente se educar e principalmente para ele testar o produto. Então é muito comum a gente ver empresas que são PLG, Product Led Growth, tem um free trial ou um freemium, né? Começa com uma versão grátis e naturalmente você gradua para ter que começar a pagar pelo produto. Da mesma forma que quando a gente fala em um pós-venda, é preciso ter um acesso a um conteúdo que consiga estar oferecendo para uma quantidade de usuários muito grande. Isso geralmente vem de help desks ou de FAQs, né, as perguntas que são frequentemente perguntadas. Então, aqui, boa parte das empresas que estão dentro desse modal de distribuição são empresas que atendem outras empresas, mais empresas pequenas, MEIs ou empresas muito pequenas, que estão no Simples Nacional, enfim, e tem um volume muito grande dessas empresas existentes. Então, grandes exemplos vão desde um Calendar da vida, um Slack talvez, num segundo momento, expandiu para outros tipos de perfil, tanto quanto empresas também de B2C. Né? Então, se a gente pensa em Spotify, Netflix, são empresas que tiveram que acessar uma massa muito grande de clientes para que eles conseguissem chegar no tamanho de empresa que eles são. E acho que todo mundo aqui que já contratou alguma dessas empresas provavelmente nunca conversou com algum vendedor de fato para fazê-lo. E é assim que a conta do ticket médio com o custo de aquisição fecha. Um segundo modal muito comum é o modal que a gente chama aqui de pequenas e médias empresas. Né? Então, empresas que muitas vezes permanecem dentro de uma estratégia de inbound, ou seja, do cliente vir até a empresa, e ao mesmo tempo fazem isso através de conteúdo,
que estabelece, né, uma liderança de pensamento, ou até mesmo através de eventos, que é quando você consegue ter como alvo o que a gente chama de one to few, né, ou one to many, para justamente atingir um público mais seleto dentro daquilo que você faz. Esse foi o modal, basicamente, que a RD Station trouxe aqui para a comunidade no Brasil, né, a distribuição via conteúdos, thought leadership e, eventualmente, via o seu RD Summit. Aqui é muito comum, no momento de vendas, você ter o que é chamado de 2 estágios, né, onde você tem um SDR qualificando esse lead e depois você tem um Account Executive fazendo de fato a venda, né, desse potencial cliente. E um terceiro e último modal é quando a gente vai para a máquina Enterprise, que são clientes muito grandes. E aqui existem duas formas de abordar o que a gente chama do topo de funil, né? Essa frente do marketing, ou via ABM, que é uma caça de arpão, e aqui por ter uma complexidade de ciclo e também de gestão de stakeholders dentro da empresa, o ABM ele ajuda a fazer esse mapeamento da conta e a chegar nessas pessoas que são importantes e decisores para a tomada de decisão. Aqui é um momento onde a empresa precisa focar muito no relacionamento com outras empresas. Então, aqui é muito comum, né, que as empresas contratem vendedores que já tenham esses relacionamentos e também um branding para que se tenha uma marca forte e que seja fácil, né, de reconhecer e de convencer a ser comprada no processo de vendas para essas empresas. Um segundo modal de topo de funil é via target accounts, né? Isso significa que existe um número finito e ele é baixo, né? Ele geralmente são menos de 500 contas possíveis para serem vendidas. Então, não tem muito o que ficar cavucando para poder achar possíveis clientes, mas sim como que você chega nessas pessoas, né? E aqui é onde acontece, né? E existe o famoso outbound para poder chegar nesses named accounts. Por fim, depois que se faz essa venda, existe tipicamente dentro das estruturas uma segmentação, tanto de Customer Success para poder dar uma atenção no que tange produto e uso desse produto, quanto também de Account Managers para poder fazer a gestão do relacionamento e também da sustentação da base, tanto para fazer renovação, quanto também para fazer upsell e cross-sell. Então, para resumir essa sessão, é preciso ter coerência dentro da máquina de vendas. O seu custo de aquisição ele precisa casar com o seu ticket médio, e por sua vez precisa ter uma correlação de qual que é a fricção que se existe ao longo de todo o processo, tanto da geração de leads, da venda e também da retenção e sustentação desse cliente. Então, procure entender se a sua arquitetura da máquina ela fecha racionalmente falando, né, sob a perspectiva do seu ticket médio.